E aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais aquele videozinho aqui do Tangerina Gamer. E como vocês já estão vendo aí, de plano de fundo aí do vídeo, uma gameplay que a gente gravou do Road to Survival. É um game que a gente, não sei, talvez a gente traga pro canal aí com mais frequência aí, depende tudo do viral de vocês. E esse vídeo aqui, como vocês já leram no título, é da nossa série falando de. Então é uma análise assim, falando um pouquinho do game em si, do que a gente achou do game em si, tá? Uma personagem chega a uma ilha na sequência de um acidente de barco, o que parece ser apenas uma maçada temporária. Esconde afinal algo perturbador. A ilha está repleta de criaturas zumbis, sequiosas e dispostas a tudo por um naco de carne fresca. Escapar da praga que por ali deambula e ainda encontrar comida e abrigo para que possa regressar a casa com vida é a morte da proposta de Ecosoft, que encontra na Wii U uma nova plataforma. O tema do jogo não é muito diferente de outras propostas assentes nessa luta massacrante entre criaturas horrendas e um humano não contagiado. Ainda na recente E3 encontramos a revalidação de conteúdos semelhantes, o que significa que a onda zumbi, apesar de instalada aos anos nessa indústria, tão cedo não sairá de cena. Home to Survival parte de algumas premissas interessantes, como a sobrevivência, relegando assim o confronto com zumbis para um plano menos relevante que o habitual. Porém, a realização fica muito aquém de propostas mais inovadoras e arrojadas, como o exclusivo da Ubisoft para o Wii U, Zombie U, que, aliás, é um dos melhores jogos a tornar prático o potencial e conceito do gamepad. Isto não quer dizer que Home to Survival seja um jogo mau. Não é, simplesmente não acrescenta a variedade e profundidade de mecanismos que esperamos. Uma das particularidades deste jogo é a perspectiva típica de um RTS. Não é muito vulgar encontrar um jogo de ação com zumbis nestes moldes. Normalmente é uma perspectiva que serve para jogos de estratégia em tempo real. Por um lado, isto significa que a estratégia adquire relevância e, por outro lado, permite a produção de mais elementos no cenário sem as dificuldades inerentes às produções da primeira e terceira pessoa. Mal começamos a andar na ilha, somos postos à prova quando os primeiros zumbis escutam os nossos passos e correm na nossa direção. Uma katana é o que temos para a defesa, ainda assim, suficiente para fazer rolar as primeiras cabeças. As ações mais relevantes são nessa altura, explicadas por Kovac, uma personagem misteriosa com forte sotaque russo, que encontramos mais à frente. Não tarda, no entanto, até que tenhamos em nosso poder várias armas como um arco, muito útil para caçar animais bravos, mas também uma tocha, através da qual podemos alumiar o percussor durante a noite e afastar zumbis perigosos, e o sempre imprescindível combustível que nos permite viajar entre os ilhéus enquanto vamos resolvendo os objetivos que nos são pedidos. Ao começar o jogo, podemos escolher uma de 3 personagens, como estão sujeitas a level up. As suas habilidades serão reforçadas na passagem para um novo nível de experiência. As diferenças é que são muito grandes, com a escolha a reduzir-se, sobretudo entre o habilidoso arqueiro, o lutador físico, sem qualquer hipótese de personalização. Em termos de combate, não há muitos golpes a aprender, sendo o processo de ataque quase sempre o mesmo e algo cansativo. A abordagem a hordas de inimigos é que requer cautela, especialmente à noite, sendo relevante possuir uma lanterna ou uma tocha a fim de repelir as suas investidas. No entanto, não tarda até que todos os movimentos de ataque dos zumbis se cinjam a uma rotina e apenas a criação de um anel de ataque que visa impedir a aproximação aos objetivos. Porém, há um dado interessante neste jogo de forças, pois, se não formos eficazes no confronto, perderemos preciosos itens que obtivemos momentos antes.
como estojo de socorros, sempre essencial para que fiquemos com pouca vida, mas também comida, para que não tenhamos fome e água para evitar a sede. Naturalmente, uma personagem enfraquecida e desguarnecida de itens vitais não conseguirá aguentar e até repelir por muito tempo a ameaça zumbi. Terá por isso que se refugiar, evitar ataques prolongados à noite, caçar animais, acender fogueiras e fabricar objetos de ataque juntando os itens certos. O Egram do Gamepad dá uma dica ao servir os itens à distância de um toque e sempre com o mapa a indicar o objetivo e a área entretanto explorada. As combinações lembram os processos de fabrico de antídoto em Resident Evil, só que numa margem de fábrico maior. As premissas do jogo funcionam satisfatoriamente, mas falta mais algo equilíbrio, especialmente na obtenção dos itens, com muito deles disponíveis na zona que nos encontramos a explorar e sem que tenhamos de ser criteriosos, como as flechas que usamos no arco a serem recuperadas após o derrube dos inimigos. Nos primeiros o avanço no jogo decorre sempre sobre uma escassez de recursos, o que nos leva a ser criteriosos e a arriscar algumas tomadas de decisão. Em Round 2 Survival, esse equilíbrio quase que não existe. Os inimigos também podiam ser mais diferentes e proporcionar mais variedade de golpes, apesar de encontrarmos criaturas mais ágeis e fortes durante a noite e outras que explodem assim que chegam perto. Não deixam de construir um exército muito semelhante e pouco entusiasmante. A repetir os mesmos ataques, o que instala alguma monotonia, quase que não sai essa palavra, e repetição dentro do combate. A intromissão das explicações fornecidas por Kovac também limita a dinâmica do jogo e mesmo depois dessas sequências, a atenção típica dos jogos de sobrevivência é muito escassa. Estamos quase sempre mais preocupados com a realização dos objetivos do que receio por um ataque inimigo. O sistema de save podia estar melhor, com as gravações automáticas e acontecerem no fim da realização dos objetivos centrais, o que significa que se saírem do jogo poderão ter de recomeçar muito atrás. Interessante é a colocação de perguntas e respostas de escolha múltipla nos intervalos de carregamento do jogo. Se acertarem na resposta, adquirirão pontos de experiência. Round 2 Survival insiste na temática dos zumbis, mas também projeta algumas premissas interessantes, como o fator de sobrevivência. No entanto, não consegue em qualquer um dos seus blocos ser uma experiência isenta de desapontamentos e imperfeições. Não deixa de ser um jogo minimamente produzido e satisfatório, com alguma estratégia e fora da margem dos jogos com zumbis orientados apenas para a ação pura e dura. Mas quando pensamos em produções como Dark Souls e os primeiros RI, aliás, estou falando errado isso aí desde o começo, entramos noutros campeonatos. A nota do game que a gente deu, a gente testou ele no Wii U, tá? A nota que a gente deu no game foi de 5. Uma nota de 0 a 10, como você já sabe, é o critério aqui na série falando de, a gente deu uma nota 5. É um jogo interessante, assim, que dá pra gente trazer pro canal, tá? Eu consigo gravar no meu Wii U. Só que tem suas, né, é um jogo com nota 5, o que significa que ele não é pessimamente muito ruim, ele tem algumas questões que chamam a atenção, como o fato de sobrevivência, mas também tem outras também um pouco chatas, né? É um jogo muito bom. Então, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês se sentirem assim meio que à vontade, com vontade de eu trazer esse jogo aqui para vocês, eu trago, tá, galera? Um abraço, fui e até a próxima. Talvez a próxima seja um gameplay ou um vídeo da nossa série falando de, tá, galera? E eu provavelmente começarei uma nova série no canal, falando de algumas das principais notícias que a gente teve da semana, provavelmente uma série semanal, tá bom, galera? Um abraço, fui e até a próxima. Falou, valeu!